Lindo louvor, né, irmãos? Lindas mensagens que nos levam a confiar no Deus que nós servimos. Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 20. Um verso apenas. Hoje eu quero pensar nessa manhã sobre um tema: sua casa em ordem. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, um versículo apenas, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ponto. E que o Senhor nosso Deus abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Ezequias, ele foi o rei de Judá, conhecido por sua fidelidade a Deus. Ezequias destruiu todos os ídolos, restaurou o culto ao Senhor, e ele confiou em Deus em momentos difíceis, como, por exemplo, durante a invasão da Síria. Porém, em certo momento, o rei Ezequias enfrentou uma grave doença. Enquanto Ezequias estava gravemente enfermo, o profeta Isaías foi enviado a ele com uma mensagem clara: coloca a sua casa em ordem, porque você morrerá e não viverá. E essa mensagem significativa que Ezequias deveria se preparar para a morte, tanto em termos práticos como espirituais, é extremamente significativo. Diante da notícia que ele iria morrer, Ezequias se volta para Deus em oração. Diz a Bíblia que ele chorou amargamente e pediu ao Senhor que se lembrasse de sua fidelidade. Do rei Ezequias mostra o coração sincero e a sua total dependência de Deus. E antes que Ezequias tivesse saído, antes que Isaías tivesse saído do palácio, Deus ordena que ele volte lá aos aposentos do rei Ezequias, agora com uma nova mensagem para o rei, dizendo que Deus ouviu a oração do rei e que viu as suas lágrimas e que, por causa disso, Deus decidiu curá-lo e acrescentar ainda mais 15 anos à sua vida. Além disso, Deus prometeu livrar Judá dos assírios e proteger Jerusalém. E como confirmação da sua promessa, Deus realizou um milagre. Ele fez com que a sombra do relógio do sol lá de Acais retrocedesse 10 graus, algo impossível pelas leis naturais. E esse sinal foi uma prova visível da intervenção divina. Mas o que Deus quis dizer sobre arrume a sua casa? Na maioria das casas, da minha casa, da sua casa, existe aquele lugar conhecido como o quartinho da bagunça. Lá a gente guarda as coisas velhas, objeto que um dia nós achamos que vai ser úteis, mas que acaba apenas ocupando espaço. Está lá, um ventilador quebrado, que a gente acha que um dia vai usar a hélice dele para o outro. Está ali, né, um liquidificador que não, o motor está queimado, sei lá,
coisa de velho. Trem velho de coisa de velho. Eu já contei isso aqui dezenas de vezes, mas eu gosto de exemplificar isso sempre quando falo disso, que eu tinha mania de guardar cadastro dos meus tênis velhos. O tênis furava, eu jogava o tênis fora, mas aí eu guardava o cadastro. E a Jo, um dia, arrumando o meu quartinho de bagunça, ela viu lá 46 cadastros, mais enroladinho, bonitinho, organizado. Ela falou: amor, para que você vai guarda esses cadastros? Você já viu algum tênis, que alguém vende tênis sem cadastro? Você já viu algum cadastro rebentar? E ela disse: olha, o dia que eu tiver meio virado com o ovo para trás, eu vou fazer uma forca e tinha enforcar com esse cadastro. Como ela é paraibana, eu acreditei na ameaça e acabei jogando fora aqueles cadastros. Um belo dia, a gente na roça, ela tinha uma planta lá, uma linda, como é que é o nome daquela, na entrada uma buganville linda. E a buganville começou a pesar, e ela, para frente da porteira, e tinha que amarrar, e não tinha nada para amarrar. Eu falei: ó, se tivesse o cadastro, nós traríamos o cadastro e amarrava essa buganville. Viu como tem função, enfim. Mas possivelmente, talvez você tenha um lugar assim na sua casa. No entanto, Ezequias, o que Deus estava pedindo para ele, era muito mais sério do que arrumar um espaço físico desorganizado. Ele estava falando sobre a sua vida pessoal, sobre seu reino e a sua relação com Deus. E hoje essa mensagem, quem sabe, serve para você. Põe a sua casa em ordem. E eu quero refletir sobre 3 áreas onde nós precisamos organizar nossa vida: na vida pessoal, na vida familiar e na vida espiritual. Então, a primeira coisa, põe em ordem a sua vida pessoal. Então, assim como o quartinho da bagunça, onde nós acumulamos objetos esquecidos, desnecessários, quebrados, a nossa vida pessoal também pode se tornar um depósito de situações e escolhas que não fazem sentido e acabam nos prejudicando. Talvez você esteja lidando com ressentimentos não resolvidos, com hábitos que não edificam, com relacionamentos tóxicos, com vazio que insiste em permanecer, e essa desorganização interna nos impede de viver uma liberdade de propósito. Muitas pessoas, elas tentam ignorar o caos, acreditando que podem lidar com ele sozinho. Outras pessoas, elas se acostumam a viver na confusão, como se fosse normal carregar mentiras, dívidas, vícios, que destroem aos poucos a alegria de viver. No entanto, essa tentativa de controle próprio, muitas vezes, nos afasta ainda mais de Deus, porque Ele é quem pode trazer ordem onde há desordem, luz onde há escuridão. Então, a primeira etapa para colocar a vida em ordem é reconhecer que nós precisamos de ajuda nesse quartinho de bagunça interior. Isso requer humildade para admitir que nós não conseguimos fazer tudo isso sozinho e coragem para permitir que Deus assuma o comando. Entregar a direção a Ele não significa cruzar os braços, mas alinhar as suas decisões com os seus próprios princípios, confiando que Deus sabe o que é melhor para nós. Deus trabalha em nosso coração como um hábil organizador, lidando não apenas com a superfície, mas com as raízes dos nossos problemas. E Ele nos ajuda a abrir as gavetas mais escondidas da nossa alma, revelando o que precisamos abandonar, rancores, medos, pecados ou cargas desnecessárias. Ele mostra
que muitas das coisas que nós guardamos só ocupam espaço que impede que algo novo, bom, entre na nossa vida, entre no nosso coração. Colocar a vida em ordem é um processo diário. É escolher todos os dias confiar em Deus e deixar que Ele nos transforme. É aprender a priorizar o que realmente importa. Nossa fé, nossa comunhão com Deus, os valores que nos aproximam de um propósito maior. Ao organizar o caos interno, nós encontramos paz, nós encontramos direção, nós encontramos força para enfrentar os desafios. E Deus deseja que a nossa vida, ela seja um reflexo da sua ordem e da sua bondade. Então, quando nós colocamos tudo em suas mãos, Ele faz muito mais do que aquilo que nós esperamos. Ele nos restaura, nos renova e nos dá um novo começo. Então, quem sabe, no primeiro dia do mês de dezembro, você saia daqui com um propósito nessa manhã de permitir que Deus arrume o quartinho da bagunça emocional que está dentro de você. Mas há uma segunda área para você colocar em ordem. Primeira área, pessoal. Segundo, põe em ordem a sua vida familiar. Família. Muitas famílias estão em desordem porque elas não seguem os princípios de Deus. A falta de direção espiritual, a falta de compromisso com os valores eternos, tem feito com que muitos lares, eles percam o sentido de propósito. Pais e filhos vivem em constantes disputas, incapazes de se compreenderem, incapazes até mesmo de se perdoarem. Casais que deveriam ser parceiros com amor e na caminhada da vida, frequentemente se distanciam, mergulhados em ressentimentos, mágoas não resolvidas. E o resultado disso são lares fragmentados, marcados por tristeza, marcados por solidão, marcados por um desânimo. Contudo, Deus, em sua soberania e com sua bondade, estabeleceu padrões claros para que a família funcione como Ele planejou. Deus planejou sua casa como um lugar de amor, de segurança, de crescimento mútuo. Ele deseja que seus lares sejam lugares de refúgio, onde a paz e a harmonia, elas reinam. Para isso, os filhos são chamados a honrar os seus pais, não apenas obedecendo, mas reconhecendo o valor dos seus ensinamentos e dedicação. Aos pais, por sua vez, têm a responsabilidade de criar seus filhos com amor, com cuidado, com disciplina, sem exasperá-los, mas orientá-los no temor do Senhor. Aos casais, os casais são convidados a viverem com fidelidade, respeito mútuo, amor sacrificial, refletindo em seu relacionamento o compromisso e aliança que Deus tem com o seu povo. Então, seguir esses princípios é um convite a uma vida familiar restaurada. É claro que não significa que as dificuldades desaparecerão, mas sim que haverá uma base sólida para enfrentar a hora que chegar esses desafios. Quando Deus está no centro da família, Ele traz consigo sabedoria para lidar com os conflitos, traz graça para perdoar e força para perseverar. A unidade familiar, ela deixa de ser um sonho distante e se torna uma realidade possível, pois Deus capacita cada membro a cumprir o seu papel com humildade e amor. Uma família que vive conforme os valores de Deus e se torna um testemunho vivo para o mundo e um exemplo de que é possível viver em harmonia, mesmo em um ambiente tão desafiador quanto o atual que vivemos. Mais do que isso, torna-se um lugar
onde todos os membros, eles crescem espiritualmente, crescem emocionalmente e até mesmo crescem fisicamente à medida que experimentam a bênção de obedecer aos princípios de Deus. Isso é um processo de transformação que começa com a decisão de colocar Deus no centro e confiar em seus planos para a vida familiar. Coloque em ordem sua vida pessoal, sua vida emocional. Deixa Deus arrumar o quartinho da bagunça emocional que tem dentro de você. Na área familiar, coloque Deus como centro da sua família. Ensine seus filhos os princípios bíblicos, como casais vivam amor sacrificial, como pais, como maridos, como esposa, como casais, vivam sempre padrões bíblicos. Mas terceira e última área, põe em ordem a sua vida espiritual. Vida espiritual. Voltando para o texto, quando Ezequias recebeu a mensagem de que iria morrer, a sua reação foi voltar-se para Deus. Ele orou, ele clamou, ele lembrou a Deus a sua fidelidade. Se você olhar no versículo 3, a oração dele vai dizer assim: ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que queria que eu fizesse. Ou seja, Ezequias, ele tinha uma vida espiritual organizada. E isso tocou profundamente o coração de Deus. Ele foi um exemplo de alguém que buscava viver de acordo com os princípios divinos, colocando Deus em primeiro lugar em todas as áreas da sua vida. A sua devoção não era apenas em palavras, mas era evidente em suas ações e em suas escolhas. A Bíblia diz que ele restaurou a adoração no templo, que ele destruiu os ídolos e conduziu o povo de Judá de volta aos caminhos do Senhor. E essa atitude de fidelidade, essa entrega completa, foi o que fez com que as suas orações fossem ouvidas de forma especial, ao ponto de Deus mudar. Ainda que na teologia falamos da imutabilidade de Deus, que Deus não muda, que Deus é homem para... A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas aqui esse texto fica claro em que Deus volta atrás. Tanto que a primeira palavra do profeta diz: vai lá, diz para ele arrumar a casa, que essa doença é para a morte. O profeta Isaías vai lá e diz: olha, Deus mandou dizer para você arrumar a casa, porque você vai morrer. Ezequias ora, clama ao Senhor: Senhor, eu tenho sido fiel, tenho procurado andar nos teus caminhos, tudo que o Senhor mandou fazer, eu tenho procurado fazer. Ora, chora, clama. Isaías vai embora. Quando Isaías está lá no pátio, quase saindo do palácio, Deus volta para Isaías e diz: volta lá, de volta ao palácio lá, os cômodos lá, os aposentos do rei, e diga para ele o seguinte: eu ouvi as suas orações, eu ouvi o seu clamor, e por causa disso eu vou curar você, eu vou te dar mais 15 anos de vida, vou abençoar o povo e vou tirar os assírios da frente de vocês. Deus mudou, Deus muda a história ao seu favor. Muitas vezes oramos e esperamos respostas de Deus, mas às vezes esquecemos de avaliar como está a nossa própria vida espiritual. Será que temos cultivado um relacionamento íntimo com o Senhor? Ou apenas nos aproximamos dEle em momentos de necessidade? Como se Deus fosse o gênio da lâmpada, e que no momento que eu precisar de algo para resolver aquele meu problema, e aí então eu vou até ele, esfrego ali a Bíblia, e ali o gênio da lâmpada vai ali aparecer e realizar alguns desejos meus, alguns caprichos, algumas coisas até necessárias. Mas a pergunta é: você tem buscado a Deus com sinceridade?
Tem lido a palavra com regularidade? Tem se esforçado para viver uma vida de santidade? Deus, preste atenção, meu irmão, Deus não busca perfeição em nós, mas Ele deseja corações fiéis e obedientes. Ele sabe que nenhum de nós somos perfeitos. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Eu tenho falado isso aqui com muita frequência, e você sabe disso, que o que me difere de você é que talvez o meu pecado seja diferente do seu, mas todos nós precisamos da misericórdia, da graça de Deus. É a misericórdia que impede que nós sejamos consumidos. Mas quando nós vivemos de maneira desordenada, com as prioridades invertidas, as nossas orações podem não alcançar o coração de Deus como nós desejamos. Ele nos chama a uma vida de comunhão verdadeira, de transformação, de obediência. E assim como Ezequias, nós somos convidados a colocar a nossa vida espiritual em ordem. Isso significa eliminar aquilo que nos afasta de Deus e buscar a sua presença diariamente e nos comprometer com os seus mandamentos. E quando nós fazemos isso, não apenas experimentamos a paz que vem de caminhar com Ele, mas também vemos as nossas orações sendo respondidas. Porque as nossas orações vão partir então agora de um coração alinhado à vontade do Senhor. Então, meu amado irmão, se você deseja que as suas orações, elas toquem o céu, comece hoje a reorganizar a sua vida espiritual. Volte-se para a palavra de Deus, busque a Deus em oração sincera, confesse os seus pecados, comprometa-se a viver para Ele uma vida de fidelidade, de obediência, não apenas agradar o coração de Deus, mas também isso vai abrir portas para uma intimidade maior com Ele e para a manifestação do milagre. Porque é muito lindo cantar o que nós acabamos de cantar aqui. Hoje o meu milagre vai chegar. Mas para que esse milagre chegue, a minha vida precisa estar alinhada com a vontade de Deus. E eu concluo. Para que a gente possa entrar nesse momento da ceia, dizendo que a palavra de Deus é bem clara. Ponha a tua casa em ordem. Organizar a sua vida não é algo que você faz sozinho. Tudo começa quando você entrega a sua vida a Deus e permite que Ele seja o centro de tudo. Por isso, receba essa palavra no seu coração, ponha a sua casa em ordem, viva a vida de paz, viva uma vida de alegria e organização que Deus planejou para você. E decida hoje, como Josué decidiu, dizendo: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que você então possa assim fazer. Eu quero convidar aqui os diáconos que estejam presentes para assumir aqui o púlpito, o ministério de louvor, que assuma aqui, e nós vamos orar. Feche os seus olhos enquanto os diáconos vêm para cá. Feche os seus olhos. Senhor, que nessa manhã possamos ouvir tudo o que foi dito aqui, através dos cânticos, mas através também da Tua palavra, e principalmente agora através desse memorial, da lembrança do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Pai, que possamos colocar a nossa casa em ordem, a nossa casa emocional, da vida pessoal, a nossa casa familiar, nossos cônjuges, nossos filhos, e a nossa casa espiritual. O Senhor nos ensine, Pai, a viver uma vida em que Te agrade, Senhor Deus, para que possamos de verdade cantar e que aquilo que cantamos seja verdade para as nossas vidas. Assim nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém.